Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Shalom, peregrinos. A palavra está em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler rapidamente e a gente vai explicar um pouquinho. Vamos lá. A palavra que dá vida existia desde o princípio. Nós o ouvimos com os nossos olhos, nós o contemplamos e tocamos nele com nossas mãos. A vida apareceu e nós a vimos, testemunhamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna. Ele estava com o Pai e apareceu para nós. O que vimos e ouvimos proclamamos a vocês, para que também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Yeshua, o Messias. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. E esta mensagem que ouvimos dele anunciamos a vocês. Deus é luz e não há treva nele, nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz, como ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho Yeshua nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João começa aí com uma poesia, né? Relembrando muito o começo até do Evangelho de João, né? Mas o assunto principal aqui é a questão da comunhão, né? Nossa com Deus, nossa com Jesus e nossa também como irmãos, e a questão do pecado, tá? Então, só título de conhecimento mesmo, esse primeiro verso aí, que vai até o versículo 4, o final do versículo 4, ele está em forma de poesia mesmo, tá? Ela tem essa condição de poesia. E ele começa dizendo que não há treva nenhuma em Deus, tá? E que se a gente afirma que nós temos comunhão com ele e que nós andamos nas trevas, então nós estamos mentindo, né? E não simplesmente quando a gente afirma falando, mas quando a gente afirma com as nossas ações. E uma das maiores dificuldades que nós temos como crentes são as nossas ações. Nós não temos muito cuidado com a maneira como nós nos comportamos. E isso é muito importante. É extremamente importante. Porque palavras, elas podem ser jogadas ao vento. Por palavras, você pode dizer eu te amo. Mas por ações é que você realmente mostra se você ama. Com ações é que você realmente mostra se você tem comunhão. São as atitudes que nós tomamos que mostram verdadeiramente quem nós somos, né? E muita gente, infelizmente, não se preocupa com a conduta, com as ações, né? E ainda por cima lança sobre o próximo responsabilidades que não são dele, né? Então a gente quer amar ao nosso próximo, mas a gente quer amar ao nosso próximo segundo os nossos próprios conceitos, né? Então a gente sempre brinca que sempre venha a nós, vosso reino, nada, né? Então, quando nós não temos ações e também palavras adequadas, nós não vivemos a verdade, nós não vivemos dentro da luz que o Senhor Deus colocou sobre as nossas vidas, tá? Então, como regra hoje, gente, a maioria das pessoas não querem viver na luz. A maioria das igrejas não querem viver na luz, né? Por quê? Quando você bota uma luz em cima de qualquer lugar, você clareia o ambiente. Então, às vezes, aquilo que estava escondido na escuridão fica exposto. E quando fica exposto, aquilo nos traz vergonha, né? E é muito comum na época de Jesus, e infelizmente ainda é comum nos dias de hoje, pessoas que ficam afirmando que não tem pecado. Ah, eu não tenho pecado. Como assim? Né?
Ah, não, eu sou lavado pelo sangue de Jesus e eu não tenho pecado. João diz para você que você engana você mesmo. E você não está vivendo a verdade, se você pensa dessa forma, né? Então, se a gente afirma viver na verdade e afirma que a gente não está em pecado, a gente engana a gente mesmo. A verdade não está conosco. A grande verdade é que nós somos pecadores. Eu sempre falo, quem anda comigo já sabe, já ouviu eu falando isso várias vezes, você e uma prostituta têm exatamente o mesmo valor. Porque você também é pecador e ela também é. Os pecados dela talvez sejam mais graves, mas ela é pecadora e você também é. Por definição, ambos são pecadores e eu também sou. Então, todo esse texto de João, ele está aí para explicar para a gente três coisas básicas. A primeira coisa, há um chamado absoluto para todas as pessoas para abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Mas o segundo elemento indica para a gente que mesmo a gente tendo chamado para abandonar o pecado, é impossível viver sem pecar. Nós temos o chamado, mas é impossível viver sem pecar. E o terceiro elemento, ninguém tem o direito de desistir de batalhar contra o pecado. Isso é ser crente. E aí eu separei para vocês aqui um trecho da Mishnah, né, da lei oral judaica, está em Avot 2,16. Eu separei para ler para vocês, está escrito assim, ó, ele, Rabi Tarfon, do século II da era cristã, ou seja, segundo século depois de Cristo, né, costumava dizer, você não é obrigado a completar a tarefa. Você não é obrigado a completar a tarefa, mas você ainda assim não está isento de continuar a trabalhar nela. Então, apesar da gente ser chamado para abandonar o pecado e não conseguir, nós nunca devemos desistir de continuar lutando contra o pecado. Então, ainda nos dias de hoje, na época de Jesus também, havia um pensamento gnóstico, né, que você vai pegar ali para interpretar ali Romanos 6, 7 e 8, né, de que agora o Espírito do Messias vive em você, então você não é mais pecador. Isso é gnosticismo. O Espírito do Senhor vive em você, sim. E ele te capacita para você tomar as decisões que você precisa tomar e ir abandonando o pecado. Mas, infelizmente, você ainda cometerá pecados. A vida da gente, muitas vezes, eu vou usar uma analogia simples, muitas vezes a gente está andando por um lugar e a gente sabe que aquele lugar é escorregadio. A gente sabe que é escorregadio, a gente está andando por ali. Uma hora ou outra você vai cair, vai escorregar. É claro que a gente deve ficar longe, principalmente dos pecados mais capitais. Adultério, assassinato, roubar, matar, destruir as coisas dos outros, né? A gente deve ficar distante dessas coisas, né? Mas, hora ou outra, você vai dar uma caidinha em alguma coisa, em algum detalhe. Às vezes uma palavra áspera que sai da sua boca. Às vezes uma atitude errada com o seu irmão. Às vezes uma palavra de engano, né? Isso é comum, gente. Infelizmente, isso é comum. Mas a gente não deve jamais desistir. Jamais. Ezequiel, se você quiser depois separar aí na sua Bíblia, Ezequiel, no capítulo 36, versículo 27, diz assim, ó, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardar os meus juízos e que você os observará. É isso que o Espírito Santo faz sobre a sua vida. A graça, ela é
justamente você compreender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E pelo fato de você compreender o sacrifício que foi feito, você começa a obedecer por amor. E não porque a lei determina, mas por amor. Por amor. Me chamou muita atenção quando lia, olha, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz com Ele, como Ele está na luz, porém, né, se estivermos andando na luz com Ele, como Ele está na luz, temos então comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Vocês estão vendo que tem uma condição aí? Porém, olha, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com quem? Uns com os outros. E se estivermos na luz, tendo comunhão com os outros, aí sim o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que acontece. Então, queridos, você tem que ter tranquilidade. Tenha a sua consciência tranquila. Não peque por pecar. Esse é um dos erros mais complicados que nós cometemos. Nós já premeditamos que nós vamos pecar. Ah, não, eu vou fazer isso, vou pecar, depois eu peço perdão. E nós esquecemos que o perdão, ele é necessário voltar atrás e corrigir aquilo que você fez. Então, como é que você vai cometer um erro e depois você vai lá corrigir? Se você não corrigir, não tem arrependimento genuíno. Quer dizer que você vai escrever uma palavra errada no caderno só para ter o prazer de ter que pegar a borracha e apagar de novo para poder escrever o certo? Não faz sentido isso, tá? Então, queridos, nós cometemos pecados, tá? E esses pecados que nós cometemos, eles não são confrontados pelas pessoas que estão em volta da gente. Não é aquele irmão que é cheio de justiça, que se sente especial, que vai apontar o dedo para você e vai dizer para você que você está em pecado. Quem confronta isso daí é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que estabelece o padrão de santidade. Por isso nós precisamos buscar aprender a lei do Senhor, porque ela nos ensina o que é certo e o que é errado. E pelo seu padrão nós começamos a entender aquilo que é santidade. Nós não podemos ser como o jovem rico, lá de Mateus, capítulo 7, né? Se eu não me engano. Não, eu guardo os mandamentos. Todos os mandamentos eu guardo. Você sempre vai cair em alguma coisa. Mas você não pode cair premeditadamente. Você tem que ter ciência do que você é. Entenda que você não é nada. Você não é nada. Perto de Deus você não é nada. Tudo que você é, que às vezes para o homem pode parecer grande, é pela misericórdia do próprio Deus. Tudo que eu sou é pela misericórdia do próprio Deus e para a honra e glória do nome dele. Porque eu, Juliano, bosta. Pecador igual todo mundo. Nós temos que nos colocar na posição certa. Devemos confessar, sim, os nossos pecados quando nós cometermos. Cometeu o pecado? Confesse. Confesse. A palavra para confissão significa em grego dizer a mesma coisa. Ou seja, eu preciso dizer para Deus a mesma coisa do que Ele diz de mim. Tá lá, o Juliano é pecador, mas tá lutando para vencer o pecado. Tá lutando para tentar fazer diferente. Tá lutando para continuar na minha presença. Tá lutando para continuar andando no caminho correto. É isso que o Senhor deseja de nós. Então, queridos, que a gente possa atentar a essas coisas e nunca se sentir especial ou melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais.
E nós estamos hoje, pela graça do Senhor, na presença dele. Que o Senhor Deus possa nos confortar e possa nos ensinar o caminho do arrependimento, né? Possa nos ensinar o caminho do perdão, né? E entender que sempre a injustiça necessitará, o pecado necessitará de um sangue derramado. Que a gente venha ter consciência de não ficar derramando o sangue de Jesus, que é o que nos purifica de todo o pecado, em vão. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te traga shalom. Deus abençoe e a gente está junto semana que vem, se Deus quiser.